Felipe, boa noite, sejam bem-vindos. A Júlia, sejam todos bem-vindos. A Tainá, a Carla, a Gil Sampaio, a Franciel, o Adeilson, sejam todos bem-vindos. Boa Olá! noite. Olá, Boa noite, professor. boa noite. Olhe, eu acho que o senhor já está sabendo, mas quem vai passar pela sabatina hoje é o senhor. Não Ah, é fiquei só sabendo. nós, não é só nós que vamos, né, que estamos apresentando. E eu já fiz aqui, olha, já avisei que já estava fazendo as minhas perguntas e já tem aqui um monte de pergunta. E quem quiser já pode ir aí fazendo perguntas que eu hoje vou fazer pergunta ao professor Rafael, certo? Mas aí primeiro eu quero que o senhor se apresente, eu quero que o senhor fale sobre o senhor. Quem é o professor Rafael? Boa noite a todos, boa noite que estão chegando aí agora, a Bruna, o Cladilson, a Andrea. Hoje a gente vai falar sobre revisão integrativa, né? Me apresentando, meu nome é Rafael Aquino, alguns me chamam de professor Aquino. Eu tenho formação em enfermagem e geografia e algumas especializações, um mestrado e agora estou terminando o doutorado, tá? Também sou coordenador acadêmico da agenda acadêmica e a minha experiência é muito grande também com relação à orientação de TCCs, de dissertações, tese, produções de artigos, né? Em especial a revisão integrativa, que algumas instituições preconizam como trabalho de conclusão de curso. Nós temos ela como alternativa. E ano passado, enquanto orientador, orientei bastante alunos, a gente teve várias produções, que geraram 3 livros só de revisões integrativas, algumas revisões integrativas que eu orientei, que eu ajudei também. E quero falar um pouquinho dessa experiência, que muitos alunos têm dificuldade de diferenciar, até professores também, que é os tipos de revisões. E a integrativa é uma delas e tem bastante complicação. Então é Como é isso. que é? Ah, Antes de falar, a professora Carla fez um curso, nós temos um curso aqui na agenda de revisões narrativas, revisões bibliográficas, narrativas, integrativas, sistemática, meta-análise. Depois dá uma olhadinha aqui no canal da agenda, nas nossas redes sociais, que vocês vão ver. aí veja, já para começar, que o senhor já falou, assim, diga assim, qual é a principal diferença, o que é uma revisão realmente, o que é uma revisão integrativa? E assim, o que é que a gente pode estar apontando, o que é que o senhor pode estar apontando, como assim, as diferenças entre essa integrativa ou a diferença que possa ter na integrativa e outros tipos de referências bibliográficas? Certo? E todo e qualquer tipo de revisão, como o próprio nome diz, vai rever algo já elaborado. O que vai diferenciar em específico de uma integrativa com as demais é que cada uma tem uma estrutura metodológica diferente. Por mais que sejam revisões, a revisão integrativa tem uma estrutura lógica e conceitual que é seguida, certo? A revisão integrativa difere da sistemática como? A revisão integrativa a gente pode fazer sozinho, fazer um levantamento bibliográfico, fazer uma busca ativa, definir o meu tema, definir a questão norteadora, e a gente pode fazer sozinho, certo? Já a sistemática, não. Tem um rigor, um protocolo diferente, que ela depende de pelo menos duas pessoas fazendo a mesma busca e achando os mesmos resultados. Tendo divergências, tem que entrar uma terceira pessoa para poder continuar o estudo, tá? A integrativa, em especial, ela, ela tem características marcantes. As estruturas são pontuais. A questão do título, a questão do resumo, introdução. Na introdução, em especial, ela é seguida de um contexto histórico, contextualização do tema,
seguida de conceito A, conceito B, ou autor A, autor B. Logo em seguida, a gente começa uma inquietação. Essa inquietação, que veio por meio de perguntas, a gente faz o quê? Será que isso funciona dessa maneira? Quando a gente faz por meio de pergunta, essa inquietação, ela é caracterizada como problema ou pergunta de pesquisa. Logo após, alguns autores sugerem também que pode ser antes, justificar por que é importante o seu trabalho. Então, a gente coloca a justificativa, depois coloca as inquietações do que você tem por meio de pergunta. E quando a gente tem inquietação e a gente acha que sabe algumas respostas, essas possíveis respostas que você quer ter ao fim do seu trabalho, a gente chama de hipóteses. Então, a gente tem possíveis hipóteses de desfechos, ou seja, de eu conseguir achar na literatura o que realmente eu queria. E sempre o último parágrafo, antes da questão norteadora, que é a interrogação, tem os objetivos. Em revistas que não têm essa política de seção separada, o que é política de seção? Resumo, introdução, objetivo, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências. Então, as revistas que não têm essa divisão, onde tem objetivo, sempre, qualquer parágrafo, o último parágrafo da introdução, vai estar o objetivo. E assim, já está surgindo algumas perguntas que era bem próximo do que eu ia perguntar. Na revisão, eu posso fazer mais de uma fonte da minha revisão ou eu só posso fazer artigos? Eu posso escolher um tipo só de fonte ou tenho que fazer só artigos? Então, é muito interessante que a gente... Luzenir Medeiros. Isso. A revisão integrativa deve escolher apenas um tipo de fonte? Não, Luiz. A revisão integrativa, muita gente, muitos alunos dos quais eu orientei e oriento, eles têm essa dúvida. Na construção da minha introdução, eu posso utilizar várias fontes. Eu posso utilizar fontes oficiais, ou do MEC, ou do Ministério da Saúde, ou do próprio IBGE. Eu posso usar fontes, essas fontes secundárias, mas a gente fala que é literatura cinzenta. Eu posso utilizar? Posso utilizar na minha introdução. Ou seja, na minha introdução, eu tenho um campo aberto para poder fazer uso do que você quiser. A gente pode usar, por exemplo, o meu tema é X. Aí tem um autor clássico. Eu posso colocar esses livros? Pode. Algumas revistas não aceitam sem justificativo. O editor vai falar assim, olha, por que você pôs isso na introdução se a gente tem uma política de não fazer uso de livros, talvez seja só artigos? Se for um documento oficial ou um clássico, o que seria clássico? Por exemplo, da área da enfermagem, médico cirúrgico, né? Na médico cirúrgico, a gente não como falar de médico cirúrgico e não citar a Brunner. Por exemplo, na área da educação, você está falando de alguma coisa, vamos falar de punição, como você não vai citar um Foucault? Ou na própria área da educação, um Piaget, um Paulo Freire. Esses são clássicos, né, do meu tema. Isso eu posso fazer uso. Quando eu chego na minha seleção, o que acontece? Quando eu chego na minha seleção, eu tenho que fazer uso de quê? Revisão integrativa, nada mais do que é a revisão de outros achados para tentar confrontar ou responder a minha pergunta de pesquisa, certo? Então, aí na seleção que eu faço busca, que tem todo um rigor metodológico de identificação, seleção, critérios de elegibilidade, que são inclusão e exclusão, a gente tem que fazer uso só de artigos. Mas assim, como assim, professor? Eu vou fazer a minha busca e procurar artigos? Sim. Sua revisão é em cima desses artigos, desses posicionamentos, desses autores. Mas, como assim? Eu posso fazer, uma pergunta muito comum eu posso fazer uma revisão integrativa de outras revisões integrativas? Não. Não pode fazer uma revisão integrativa de outras revisões integrativas. Então, dentro da estrutura metodológica, você não pode, dos artigos que você achou, você usar revisões integrativas. Tem que ser outros tipos de delineamento de estudo. Uhum. O professor, e aqui já tem também uma pergunta. A gente, nas revisões integrativas, podem ser usados sites oficiais como fonte?
Isso chama os dados oficiais? Pode utilizar como fonte, sim, mas isso na introdução, tá? Na introdução É. e na discussão, posso. Mas na seleção dos artigos, que é a sua base estrutural, não pode. Na introdução eu posso, na discussão eu posso retomar eles e posso fazer uso da literatura cinzenta. A gente tem um post aqui na agenda da literatura cinzenta, o que seja literatura cinzenta e dados secundários. Uhum. Aí veja, a gente aí tá aqui Dris Neto. É Ela a tá Adriana. perguntando. Hã? Ela chama a Adriana, aqui de Uberlândia. Oi, Ah, Adri. é? Pronto. Tá perguntando sobre o uso do pico a necessidade do uso da estratégia pico para se é necessário usar ou não tem necessidade. Então, a revisão integrativa ela pode ser feita por qualquer área do conhecimento. Ela pode ser feita pela área da saúde, humanas, exatas. Qualquer tipo de revisão a gente pode, integrativa em especial, pode ser feito. O que acontece na área da saúde é que a gente pode lançar mão de um outro recurso, certo? Empregado nas revisões sistemáticas, que é uma estratégia, é um acrômero, que chama PICO ou PICOTES, né? Que a gente avalia uma população, a questão da intervenção e desfecho. Ela perguntou, a Adriana perguntou, a revisão integrativa também diferencia da integrativa no delineamento dos estudos avaliados, certo? Sim. A revisão sistemática não tem um rigor mais específico e metodológico do que a integrativa, porque ela vai avaliar, muitas das vezes, na área da saúde, algum outro tipo de delineamento naquela pirâmide, né, onde que a sistemática e a meta-análise têm o maior poder de responder, ou seja, ter validade externa, ou seja, o que eu encontrar vai ser a mesma realidade que eu vi uma situação X. Ela perguntou, sistemática avalia mais estudos experimentais, integrativa abrange mais delineamento? Não necessariamente, a integrativa também pode ter estudos experimentais, né? A sistemática não vai fazer só uso de, de, de tipos de delineamento, como ensaio clínico randomizado, um estudo de coorte, pode ter vários outros delineamentos. Só chamando um pouquinho aqui para o pessoal, a nossa semana que vem a gente vai ter uma live com o professor Leonardo e a gente vai falar só sobre sistemática, tá? Sistemática e meta-análise. O professor, e a gente pode fazer uma revisão de 2 teses? Quem está perguntando é Carlos Pádua. Como é? Ele está perguntando, eu posso fazer revisão de 2 teses? Eu acredito que a amostra dele ser 2 teses. Ele pode fazer? Integrativa? Sim. Não. A integrativa, a questão do uso, pode ser uma revisão bibliográfica ou até uma narrativa. Ela não se enquadra na estrutura metodológica. O uso de teses, dissertações, ele entra para uma outra categoria dos tipos de revisões, tá? A estrutura rígida de uma revisão integrativa, igual eu falei, ela faz uso de outros estudos, mas todas as revisões fazem isso. A questão da tese e da dissertação é mais para bibliográfica ou narrativa. Aí ela está perguntando aqui se temos revistas quais que publicam. Se temos, acho que está abaixo. Se nós temos revistas quais que publicam revisão integrativa? Sim, temos várias revistas que publicam revisões integrativas. O que acontece para muitos corpos editoriais é que eles recebem uma demanda muito grande desse tipo de artigo. Essa política de sessão, para vocês terem noção, uma revista científica funciona com políticas de sessão. É uma editorial, um artigo original, um artigo, a gente pode falar que é resenha, um artigo de revisão integrativa, um artigo de revisão sistemática e artigo de opinião, né? Então, temos muitos. O que a gente pode ver é o seguinte, algumas revistas colocam até um aviso que não estão recebendo artigos de revisão, devido à grande demanda.
Então, você tem que olhar na plataforma Sucupira. Lá também você pode avaliar o qualis das revistas. Se você coloca a sua área do conhecimento e procura quais são gratuitas, quais são pagas, como que é todo o processo. Só para finalizar, a Adriana perguntou: o uso do Pico para integrativa também ou não tem necessidade? Então, o uso do Pico, dependendo de onde você vai publicar, não tem necessidade. O que tem necessidade é manter a estrutura, o fluxograma que a gente segue. Certo. Avisaram aqui que meu áudio está muito alto. Meu microfone está muito alto. Eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo, tá bom? É porque eu não consigo mexer aqui, mas aí eu vou falar mais devagar e um pouquinho mais baixo, tá bom? É porque eu falo alto mesmo, desculpa, tá, gente? Ô, professor, só um minutinho que eu já volto. Tá. Vamos continuar aqui. A Luz Medeiros falou assim: sites oficiais podem ser usados como fonte, a gente já respondeu. Na revisão integrativa, está dispensada a pesquisa em loco? Sim, a Luz. A pesquisa em loco não tem necessidade. Você vai tratar apenas com dados secundários, com pesquisa e busca bibliográfica. Então, não tem que fazer pesquisa. A pesquisa que você vai fazer é você ir nas bases de dados, tá? O Carlos perguntou, né? A Luz. Luz, falando um pouquinho, ela falou assim, de revistas Qualis, eu já falei, né? Que você pode ir lá na plataforma Sucupira e no Qualis, né? E ver o Qualis que tá. Teve a mudança no Qualis recentemente e as revistas estão adaptando. Quanto maior o Qualis, ou seja, a maior exigência para publicar. Vamos ver aqui. Quando inicia o curso? Olha, Carlos, o curso de revisões bibliográficas, narrativas, integrativas, sistemática e meta-análise, ele já está. Vai no site da Agenda, no site, vai no Instagram da Agenda ou no Facebook, já tem todos os canais lá para você fazer inscrição, tá? É um curso que tem bastante conteúdo para você poder fazer as suas coisas, ou seja, conhecer coisas novas. A gente fez uma coluna É Bom Saber, eu que ministro, tá? O curso dura, em média, 2 semanas, tá? Com bastante material, e a gente tira dúvidas durante as interações. Como seria montada a estratégia de busca em uma revisão sistemática nas engenharias? Fátima, a estratégia de busca, quando a gente fala em engenharia, a estratégia de busca, ela é semelhante. Mas eu vou deixar para te responder e te convidar para a semana que vem. A gente vai estar com um especialista em revisão sistemática, que ele lançou, deixa eu pegar aqui para vocês. Ele lançou esse livro aqui, um guia prático para revisões sistemáticas e meta-análise. O professor, o Dr. Leonardo Roever, ele vai explicar tudo. A gente vai fazer perguntas só sobre isso em diversas áreas do conhecimento. Eu queria que você esperasse só um pouquinho para a gente poder responder isso, tá? E, pessoal, a agenda acadêmica também oferece vários serviços de formatação, de consultoria. Eu também presto consultoria e orientação. Quem tiver qualquer dúvida, depois manda aqui na agenda. Então, Fátima, a questão da estratégia de busca tem um fluxograma específico para você poder fazer isso, tá? Tem um fluxograma específico para te direcionar, tá? Não sei se você já fez o curso, mas independente da área, o curso é muito importante. Sandra, artigo apresentado em congresso pode também ser publicado em revista Qualis? Então, eles entram, artigos publicados em congresso, você tem que fazer algumas adaptações perante o título, perante alguns contextos que não seja igual. Porque se a gente passar o plágio, não pegar, né? Artigos de congresso, a gente pode também entra na literatura cinzenta, né? Porque não tem um rigor específico de publicação. Mas sim, eu posso apresentar e ser publicado, certo? A professora voltou, deixa eu ver aqui. Deixa eu convidar a professora, adicionar a professora. Então, professora, não precisa mais. Ah, ok. A Adriana perguntou:
Voltei. Voltou. Deixa eu só voltar aqui na pergunta da Adriana. Certo. A, Dia 28/4, o professor Marcos postou aqui, começa os cursos de revisões. A Adriana perguntou, qual estratégia de apresentação de artigos você indica? O Prisma? Então, no curso de revisões e qualquer tipo de delineamento, quali ou quant, a gente tem uma rede que chama Rede Equator. Lá tem os checklists específicos para o tipo de estudos. Se for quali, uma coisa, se for quant, outra, e cada um tem um nome. A Adriana colocou Prisma, que o Prisma é um checklist, é um guideline, um fluxograma de como que você tem que pesquisar. É tipo um checklist que você vai falando. E tem isso no título? Tem isso no objetivo? Consta isso? Sim, Adriana. A estratégia do Prisma é muito bom. A questão não só do fluxograma. Porque, na verdade, né, professor, o Prisma, ele é um guia de escrita. Você vai Isso. usá-lo como um guia de escrita. Então, você vai se guiando. Eu fiz isso, então você vai obedecendo. Na verdade, esses guias foi para normalizar a questão das publicações. Antes de você submeter, você tem que preencher esse checklist e mandar para o editor. O Carlos perguntou, existe algum órgão ou regulamento que regulamenta as normas de revisão integrativa, como existe na sistemática? Então, livros são muito poucos, né? Na verdade, dois ou três, e tem um guia assim que regulamenta, mas a maioria das revisões sistemáticas, desculpa, as revisões integrativas leva em consideração o quê? O checklist do Prisma. Deixa eu ver. Deixa eu fazer uma das minhas. Pode? Eu não sei, eu não sei. Mas aí eu acho que o senhor acabou já, foi justamente a minha colinha já pode ter sido, né? Que se quem que pode fazer, que tem áreas específicas, aí teve uma pergunta sobre engenharia, não foi? Isso. Foi. Mas aí, pronto, mas aí o senhor já acabou respondendo, né? Que não tem uma área específica para ela. E quanto ao referencial teórico, assim, quais autores? Tem algum autor que possa ser citado, a influência? Porque você falou que são poucos, né? Mas tem algum autor que a gente Isso. possa Então, estar é assinalando? comum todos e qualquer referência, qualquer revisão integrativa, fazer uso do Mendes e Galvão, né? Foi eles que colocaram uma estratégia de busca. Então, vocês podem pesquisar Mendes e Galvão, revisão integrativa. Nele ele coloca que tem 6 fases obrigatórias que o pesquisador tem que fazer para chegar no resultado comum, tá? Temos o Souza também, que teve contribuições na revisão integrativa, mas os mais marcantes são Mendes e Galvão, né? E Silveira, um artigo maravilhoso que ele mostra todas as fases. Durante o curso, que a professora também fez, a gente mostra não só Mendes e Galvão, Souza e outros autores que empregam o protocolo de como fazer uma revisão integrativa. Acho que Aí tem aqui a pergunta. Lápis tem uma pergunta. Mas eu acho que foi na hora que eu caí. Então, Lápis, as revisões sistemáticas são melhores aceitas pelas revistas? A pergunta é de Tiago Araújo. Oi, Tiago, tudo bom? Não é que as revisões sistemáticas são melhores aceitas. Elas têm maior evidência científica, certo? As integrativas, enquanto as sistemáticas, também são aceitas. É que de acordo com o número e a relevância do tema que são selecionadas. As sistemáticas têm uma predileção maior porque tem um trabalho maior de seguir todos os protocolos e todas as fases. Porque para passar pela primeira revisão do editor, segunda, tem um trabalho muito grande para não entrar a questão do viés, né? Viés de seleção, o viés do pesquisador, tá? Isso tudo tem que ser neutralizado e com base em testes. E se ela for com meta-análise, então, aí sim que é mais rigorosa. A Andresa, não sei se apareceu para você, ela falou boa noite. Por favor, poderia me sanar a seguinte questão? Na revisão integrativa, estão na busca se achar artigo de revisão integrativa deve ser descartado? Sim. Não se faz revisão integrativa de uma revisão integrativa. Se você achar uma revisão integrativa do seu tema, eu posso usar ela na minha introdução, eu posso usar ela na minha discussão, conversando com os autores,
mas não pode, tá? Fazer uma revisão integrativa de uma revisão integrativa não pode. A Andresa pergunta, na metodologia da revisão, deve-se colocar, não é preciso CEP? Não. A revisão integrativa, como a maioria das revisões, sem ser a sistemática, não há necessidade de tratamento ético, e sim só a questão do plágio. Na sistemática, sim. A sistemática há necessidade, como se fosse uma plataforma Brasil, como se fosse um comitê de ética em pesquisa. A gente tem que registrar no Prospero, para ver se alguém não está fazendo a mesma pesquisa que eu. Aí eu registro como se fosse uma patente. E tem um protocolo todinho que a gente vai falar na semana que vem, na live de sistemáticas. A Brenda perguntou, estou desenvolvendo minha dissertação, fazendo um estudo de caso de uma cidade. Agora seria a fase de pesquisa empírica. Devido ao contexto da pandemia, o que fazer? Tá. Breno, Abreu, fala para mim qual a sua área, tá? De formação, para mim ter uma noção, mais ou menos, para me poder te explicar. A professora voltou aqui. A Andresa perguntou de novo. Acho que você já está com ela aí, né? Andresa, 3. Viu? A revisão integrativa... Tem que ter tipo de análise como se... Hã? Que ela está dizendo aqui, eu já vi artigos com tipos de análise e outros não. Então, a revisão integrativa tem que ter tipo de análise, como de conteúdo. Como de Eu já vi conteúdo. vários artigos tipo análise e outros não. Então, a revisão integrativa, ela vai apurar o que foi as contribuições sobre o seu tema, ou seja, as suas descobertas de novos em frente ao tema. A questão do tratamento dos dados, não necessariamente você pode fazer uso. Algumas áreas, como a área de humanas, sim, elas podem fazer uso de análise de conteúdo, ou se for um outro tipo, pode empregar software, como o Iramutec, né, professora? Que ele também faz uso. Pode fazer uso? Pode. A Andresa perguntou, revisão integrativa ou RI da literatura? E de literatura, se são sinônimos. Então, revisão integrativa, ela integra conceitos. A revisão integrativa da literatura, ela tem alguns sinônimos, até também na sua condução. Um dos tópicos obrigatórios de TCCs, artigos, teses, rever a literatura. Não são sinônimos. Revisão integrativa é um método, um tipo de estudo de revisão, um artigo. Revisão integrativa da literatura pode ser um tópico ou política de sessão. Aí tem assim, Claudson Souza. Ele está perguntando alguma indicação para relato de experiência. Se tem algum ator, se seria uma pesquisa de campo também. Olha, Cláudio, eu também volto a te perguntar qual a área do conhecimento que você é, porque eu estava conversando hoje com uma aluna do mestrado que tem certas diferenças. Relato de experiência não precisa pesquisa de campo. Talvez você já fez ou experimentou, ou alguém teve essa experiência, mas eu tenho que saber qual que é a área do conhecimento. Se for a área da saúde, a gente pode fazer um report case, né? Se a gente for na humanas, ou até na área da saúde, ou exatas, a gente pode fazer série de casos. Mas relato de experiência, como os demais, relatar o que foi vivenciado, né? E descrever, certo? Então, não precisa de pesquisa de campo. Entende-se quando você relata, é que você já presenciou ou experimentou tal situação. Uhum. Dris Neto está perguntando se é importante colocar o nível de evidência de cada artigo. Então, algumas revisões integrativas, algumas revistas têm essa obrigatoriedade da gente colocar a questão das evidências de cada artigo, mas não é obrigatório, tá? Uhum. Aí Carlos está perguntando se a parte de referencial teórico de uma dissertação ou tese é um tipo de revisão. E ele fala que quer fazer o curso. Pode vir, viu, Carlos? Porque eu fiz o que eu sei, assim. Fiquei muito no pé do professor Rafael, o material é muito bom e você tem a disponibilidade, os professores tiram dúvida. Assim, eu falo porque eu estava do outro lado, eu fiz o curso, é muito bom.
Mas aí ele quer saber, professor, se a parte do referencial teórico de uma dissertação ou tese é um tipo de revisão. Carlos, quando a gente fala de referencial teórico, presente nas dissertações, tese ou até em TCC, é um tipo de revisão? Sim. Alguns da área de humanas se apropriam, até da área da educação mesmo, em especial, apropriam como estado da arte ou estudo da arte, né? Que você vai ampliar o conhecimento acerca desse tema e fazer o seu zoom de pesquisa, até chegar na sua delimitação do seu tema para desenvolver o trabalho. Fala um E o senhor pouquinho do acabou de curso. responder a pergunta que ele fez aqui. Ter a arte da questão, o estudo da arte, só acabou de responder a pergunta que ele já tinha feito logo aqui abaixo. Aí O estão perguntando curso, o curso, qual. Carlos, Ah, o Carlos está perguntando também, ele falou assim, curso para poder dar detalhes, saber né? os detalhes. Então, o curso, ele apresenta um resgate primeiro, que você tem que ter, como que faz busca, as plataformas, Sucupira, Acácia, tudo, para depois a gente entrar nas revisões, tá? A gente entra na narrativa, depois a gente entra na integrativa, depois a gente entra na sistemática e meta-análise, certo? Você vai gostar muito. Depois entra aí na agenda. Aí estão perguntando qual a quantidade máxima de lauda ou a mínima em relação à revisão integrativa. Então, a quantidade de folhas, na verdade, não tem uma estrutura rígida, certo? Porque temos elementos como tabelas, o fluxograma que eu achei, eles e as referências já pegam grande parte do seu texto, né? Então, a média é de 8 a 10 páginas formatadas para revista, certo? Não quer dizer que você não pode fazer um pouco mais. Vai depender da linha editorial. O que algumas revistas fazem é o quê? Limitar os números para artigos de revisões, limitar os números de bibliografia, certo? Aproveitando essa pergunta de quantidade, muita gente pergunta, professor, tem quantidade mínima? Tem quantidade mínima de artigos que eu tenho que E elencar na minha amostra? você Então, está lendo meus pensamentos, é professor? Eu ia perguntar isso. Como assim? Vá. então, não tem quantidade mínima. Uma das alunas minhas no ano passado perguntou, professor, tem quantidade mínima? Eu achei só 6. A outra eu achei só 7. Então, vai depender muito da delimitação do seu tema. Por exemplo, o caso dela era uma doença rara, né? Não vai ter tantas publicações que, né? Aí sim a gente tem que avaliar. Todos os momentos, os tipos de tema, a gente tem que avaliar. E o que acontece? É que meu gatinho aqui tá fazendo show aqui, com a bolinha. Aí, o que acontece? Não tem um mínimo, né? Só que você não vai fazer uma revisão integrativa só com 4, dependendo do seu tema, né? Se o seu tema for muito amplo. A Luz perguntou o mínimo de quantas laudas? Olha, de 8 a 10, né? Bem formatado, de acordo com as revistas, né? Hum. Aí, o Carlos perguntou embaixo, né? Estudo da arte, arte da questão. Ou seja, o estudo da arte seria algo mais abrangente, né? Perante ao meu tema. A delimitação do tema seria o quê? Ir funilando, certo? Fazer o zoom de pesquisa, tá? Uhum. Que essa foi a mesma pergunta de Fátima Campos. Ela perguntou sobre isso também, professor, o estado da arte de um assunto. Ela acabou fazendo a mesma pergunta. Aí tem Breno Abreu, 15, ele fala que ele é de geografia, estudando as instituições de ensino superior numa cidade do Ceará, Sobral, as repercussões do ensino superior numa cidade média nordestina. Eu acho que ele deve estar questionando em relação a alguma revisão sobre isso, né? Não, é porque ele falou daquela questão do relato de experiência. Olha, Breno, eu também sou formado em geografia, sou geógrafo. Que bom. Interessante o seu tema. Então, a questão de relato de experiência é muito bom. Posso tratar isso no meu TCC? Pode, mas com outros dados. A gente pode fazer uma revisão narrativa ou a gente pode fazer um estado da arte bem diferente para contextualizar esse cenário. Mas, igual Breno e outros, né, que estão com dúvidas, qualquer dúvidas ou questionamentos, deixa no nosso vídeo, vai estar depois no YouTube. E
qualquer pergunta, a gente também, eu, a professora Carla e vários outros professores, colaboradores, nós prestamos também consultoria e orientação, tá? Nosso tempo está acabando, né, professora? Ai, meu Deus, deixa eu só perguntar, assim, bem resumindo. Eu queria que o senhor avisasse, né, sobre os cursos, sobre onde é que vai estar essa live, né, para fechar. Vou deixar a bola com o senhor, mas eu queria também que o senhor, resumindo, assim, questione, tire essa angústia de quem pode estar agora e depois vai assistir a live, né? É difícil fazer uma revisão integrativa. Como é que faz? Tire isso. E assim, diga sobre a nossa live, né, que vai estar, sobre o curso, certo? Então, a nossa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Agenda Acadêmica, tá? Logo, logo ela vai ser postada. Qualquer dúvida, deixem lá. E para maiores informações, você entra no Instagram também. Deixou dúvidas lá, nós vamos responder, tá? E fazer uma revisão integrativa não é difícil. O que é difícil é ter uma bagagem anterior. Por exemplo, questões simples de diferença de assunto, tema e delimitação, né? Outra coisa que é muito diferente, assunto, tema e título. Muita gente acha que é igual, não são iguais, né? Outra coisa, a questão de não saber como buscar e onde buscar, né? Por exemplo, descritores. O que são descritores? Né? O que é banco de dados, base de dados? Para vocês não esquecerem, eu vou dar uma dica seguinte. Pensa que a gente está indo num supermercado e cada seção do supermercado, por exemplo, o açougue, a padaria, é uma base de dados. O açougue que está dentro dela, do supermercado, é um banco de dados, certo? Para vocês não esquecerem nunca mais. Ah, tal base lá é base de dados ou banco de dados ou portal, tá? Então a gente tem que saber quando a gente vai pesquisar e onde pesquisar. Mas isso a gente vai fazer uma outra live, né, professora? A Fátima, só para finalizar, Fátima, o Cláudio faz enfermagem. Ô, Cláudio, eu também deixo um recado para você. Eu e a professora, nós também somos enfermeiros. Qualquer dúvida, manda um recado lá no Instagram da agenda que a gente conversa mais. Ela perguntou assim, o que seria o estado da arte de um assunto? O estado da arte é tentar contextualizar questão de histórico, surgimento, questão pontos positivos, negativos, a questão de posicionamentos de autor, ou seja, por exemplo, se for na área de educação, se o posicionamento dele é mais positivista ou mais marxista, né? É isso, fazer todo esse contexto frente ao tema, mas uma ordem cronológica que a gente também explica no curso de revisões. O Carlos falou, amei, professor, Carla. Na área da enfermagem, vocês indicam algum período de publicação contínua para a RI? Então, Dri, então, de revisão integrativa, nós temos várias. Mas como está tendo adequações, né? A gente tem umas A3 muito boas e A1 também. Mas na próxima live a gente fala mais sobre isso. Deixa sua pergunta lá no YouTube que a gente fala. Acho que já deu, né, professor? Você quer fazer mais alguma outra? Não, eu queria, assim, fiz um apanhado de todo mundo, agradeço, todo mundo está aqui. A gente precisava fazer duas lives, né, para ir a pergunta que eu fiz, a pergunta que todo mundo fez, mas queria avisar todo mundo que o curso de revisões eu fiz, então, assim, eu puxei muito, percebi muito o professor Rafael, então, assim, é um curso muito bom, se quiser. Essas dúvidas pode colocar lá no canal, pode colocar na agenda, que aí a gente vai estar respondendo, certo? Queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Queria agradecer o senhor ter deixado eu ficar puxando a bola, porque sempre você fica perguntando, agora foi a vez da gente perguntar, né? Você está no lugar da gente, a gente fica sofrendo. Mas dizer que foi muito bom e assim, que vão lá na live para ver, para tirar dúvida, e a gente está aqui para isso. Temos quanto tempo ainda, professor? Hoje a gente não tem mais tempo. 3 minutinhos, só responder a pergunta da Andresa. A Andresa falou, o recorte de tempo. 5 anos, 10 anos ou a partir de primeira política importante publicada? Ótima pergunta, Andresa. Andresa, quando a gente fala em critérios de elegibilidade, que são inclusão e exclusão, o recorte que seria importante são dos últimos 5 anos. Mas se o meu tema é muito específico, como no caso da aluna que eu citei, uma doença rara, eu não vou achar tanta produção nos últimos 5 anos. Aí eu posso abrir para 10 anos.
Ou um recorte, por exemplo, muito específico, quando a gente faz uma revisão integrativa, eu posso fazer os últimos 7 anos, professor? Mas por quê? Você tem que justificar na metodologia. Olha, É. estou escolhendo para os últimos 7 anos, porque nesses últimos 7 anos começou a política de atenção a alguma coisa. Aconteceu um Existe um marco. marco histórico, né, professor? Isso aconteceu um marco importante. Por isso que eu vou delimitar. Quando eu vou colocar, por que você colocou 5? Porque você colocou 10. Aí eu coloquei 5 porque nos 10 anos tinha muita publicação. Eu peguei 10 porque nos 5 tinha pouca. Ou eu coloquei 7, eu coloquei 6 em função disso. O Cláudio falou que vai fazer o curso do Iramutec. O YouTube da agenda está aqui, né? Para o pessoal ver. Dúvidas. Tem certificado? Sim, tem certificado. Não tem avaliação em nenhum dos nossos cursos. A gente tem agora o novo do Iramutec. Nós temos agora também todos da agenda do Iramutec, junto com a análise de conteúdo. E logo, logo virão outros. A última, professora. Estou fazendo a Vou pesquisa ficar. na área da sociolinguística ligada ao ensino. Na plataforma Sucupira, gostaria de saber se posso considerar meu trabalho como sendo uma revisão integrativa. Olha, mesmo sendo dados secundários, na verdade, na área ligada ao ensino na plataforma Sucupira. Gostaria de saber. Então, a gente tem que saber um pouco mais como você está se desenvolvendo, Luciano, tá? Para eu poder te explicar. Porque, na verdade, não seria uma revisão integrativa. O foco seria isso, né? A questão da plataforma Sucupira, mas com outros desdobramentos, né? Então, infelizmente, muito obrigada a todos. A gente faz live 2, a integrativa live 2. Porque eu também tenho perguntas ainda que eu não fiz. Vamos fazer uma surpresa? O que é que você acha? Vamos fazer Vamos uma lançar esse surpresa. desafio? Pronto. Vamos. Quem está ouvindo essa live, fique ligado que a gente pode fazer uma live surpresa, quem sabe? E o tema a gente pode até ver, né, professor? Também, né? Eu acho que a gente podia fazer isso, fazer uma live surpresa. Viu? Porque a gente tem tempo, aí acabam cortando a gente. Não é, professor? Então, muito obrigado. Boa noite a todos que acompanharam a gente. Depois vai lá, né? Segue a gente na agenda, segue a gente no YouTube, no Face. Boa noite, professora. Boa noite a todos. E a gente vê se faz Tchau, uma segunda professor. live de revisão. Eu topo. Tchau. Tchau.